Capítulo 1. A mulher enferma. É importante lembrar que para cada pessoa haverá um problema. Ainda mais importante é lembrar que para cada problema nosso Deus tem uma solução. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Lucas 13, 11 e 12. O Espírito Santo permite que periodicamente tenhamos um vislumbre do testemunho pessoal de um dos pacientes do médico divino. O dilema dessa mulher é só dela, mas talvez você encontre um ponto de conexão entre esse caso e o seu. Talvez essa mulher se pareça com alguém que você conhece ou conheceu. Talvez se pareça até mesmo com você. Existem 3 personagens principais nessa história. São a pessoa, o problema e a solução. A declaração inicial de Jesus para o problema na vida dessa mulher não é uma recomendação para que ela busque aconselhamento. É uma ordem desafiadora. Com frequência, há muito mais envolvido na manutenção da libertação que apenas discutir um trauma passado. Jesus não aconselhou, ele ordenou. Entretanto, não sou contra a busca por aconselhamento com homens piedosos. Ao contrário, as Escrituras dizem: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. O que quero deixar claro é que, depois de você analisar a situação e entender a origem do seu problema, precisará da autoridade da palavra de Deus para pôr o passado debaixo dos seus pés. Essa mulher estava sofrendo em razão de algo que a atacara 18 anos antes. Será que você percebe as consequências de longo prazo das dores passadas? Esse tipo de trauma é tão recente para a vítima quanto no dia em que o fato ocorreu. Embora o problema possa estar enraizado no passado, a solução é uma palavra de Deus no presente. A palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Isso quer dizer que a palavra que você ouve hoje é capaz de curar o seu passado. Uma guerra pessoal. Quando Jesus disse: Mulher, tu estás livre, ele não a chamou pelo nome. Não se dirigiu a ela só como um ser humano. Dirigiu-se à sua condição de mulher. Buscou a canção que existia em seu íntimo. Falou diretamente com o laço que a enredava. Ela era semelhante a uma rosa em desintegração, e Jesus falou sobre o que ela poderia e iria ser. Creio que o Senhor contemplou o brilho que existia no olhar daquela mulher quando criança. O brilho infantil que nenhuma maquiagem parece recuperar. Ele fiou a singularidade que lhe foi dada por Deus. Ele se voltou para o gênero feminino. O problema da mulher enferma não começou de forma repentina. Existia em sua vida havia 18 anos. Observamos uma mulher que enfrentava uma guerra pessoal em seu íntimo. Essas lutas devem ter contaminado muitas outras áreas de sua vida. A enfermidade que limitava sua vida era física. Entretanto, muitas mulheres também lutam com enfermidades causadas por traumas emocionais. Essas enfermidades podem ser tão desafiadoras quanto uma doença física. Um obstáculo emocional pode criar dependência em muitas áreas distintas. Os relacionamentos podem tornar-se muletas. A mulher enferma pode jogar o peso de seus problemas sobre as pessoas, e isso causa tensões em um relacionamento saudável. E muitas vezes esses obstáculos emocionais geram uma série de relacionamentos doentios. Pois já tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido.
Isso disseste com verdade. João 4,18. A cura não acontece para a pessoa desesperada, que a busca por intermédio dos outros. Uma das primeiras coisas que uma pessoa ferida precisa fazer é acabar com o hábito de usar outras pessoas como narcótico para anestesiar a dor desse vazio interior. Quanto mais você medita sobre os sintomas, menos chance tem de permitir que Deus a cure. Apego ou amor? Outra tendência destrutiva que pode existir em qualquer tipo de abuso é o aumento contínuo da dosagem. Portanto, evite os relacionamentos viciados e obsessivos. Se você estiver tornando-se cada vez mais dependente de qualquer coisa que não seja Deus, para criar a sensação de completude em sua vida, está abusando de seus relacionamentos. Apegar-se às pessoas é muito diferente de amá-las. Não é uma declaração de seu amor por elas, mas um grito expressando toda a sua dependência em relação aos outros. Essa atitude, como a cobiça sexual, é tremendamente egoísta. É receber e não dar. Amar é dar. Deus é amor. Deus provou seu amor não porque precisava de nós, mas porque se deu a nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. As Escrituras demonstram claramente que essa mulher enferma tentou curar a si mesma. As pessoas de fora poderiam muito bem criticá-la e acusá-la de não ter demonstrado esforço nem bravura. Mas isso nem sempre é verdade. Algumas situações desafiam nossa força de vontade. Sentimos-nos incapazes de mudar. As Escrituras dizem que aquela mulher não podia de modo algum endireitar-se. Lucas 13:11. Isso significa que ela empregou vários meios para ministrar a si mesma. Doenças espirituais. Não é surpreendente que as mesmas pessoas que ajudam inúmeras outras pessoas não conseguem muitas vezes endireitar a própria vida? Esse tipo de gente pode ser uma torre de fé e oração para os outros, mas é impotente quando se trata de suas próprias limitações. Os outros sempre contam com esse tipo de pessoa. Algumas vezes consideramos os outros mais importantes que nós mesmos e tendemos a agir como mártires. É maravilhoso ser capaz de sacrificar a si mesmo, mas cuidado com o desprezo por si mesmo. Se não usarmos parte do remédio que usamos os outros para nos fortalecer, nossos pacientes serão curados, mas nós mesmos permaneceremos doentes. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, 17. Muitas coisas podem causar desapontamento e depressão. No caso dessa mulher, um espírito de enfermidade se apoderara do seu corpo. Um espírito pode manifestar-se de muitas formas. Para alguns, pode ser a baixa autoestima causada por um abuso na infância, um estupro, um marido que maltrata a esposa ou o divórcio. Esses são problemas naturais, mas estão enraizados em doenças espirituais. Uma das coisas mais prejudiciais hoje em dia é o divórcio, particularmente no caso das mulheres que anseiam por um relacionamento feliz. As meninas crescem cercadas de bonecas, vestindo-as e brincando de casinha. As moças deitam no sofá e leem romances, enquanto os meninos jogam bola e andam de bicicleta no parque. Sempre que uma mulher é educada para pensar que o sucesso equivale a romance, quando experimenta o trauma de um relacionamento desfeito, sofre um doloroso despertar. Pondo o passado em perspectiva. O divórcio não envolve apenas se separar, é quebrar algo que antes era um. Sempre que algo é quebrado, não se conserta facilmente,
mas Jesus pode curar um coração partido. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4,18. Aproximadamente 5 em cada 10 casamentos acabam em divórcio nos Estados Unidos. Os lares desfeitos deixam um rastro de sonhos, pessoas e crianças despedaçadas. Só o Mestre pode curar as vítimas desta época em que vivemos. Só ele pode tratar os efeitos de longo prazo dessa tragédia. Um dos grandes bálsamos de cura usados pelo Espírito Santo é o perdão. Perdoar é quebrar o vínculo entre você e seu passado. Infelizmente, no entanto, muitas vezes a pessoa mais difícil de perdoar é a que vemos no espelho. Embora muitas pessoas se enfureçam em relação aos outros, elas secretamente culpam a si mesmas pelo relacionamento desfeito. Todavia, independentemente de quem elas culpam, não há cura na culpa. Quando você começa a perceber que seu passado não dita necessariamente seu futuro, pode, por fim, liberar a dor. É impossível inalar o ar novo antes de expelir o velho. Oro para que você continue lendo esse livro e Deus dará a você a graça para liberar o que está retido, para que você possa receber o que Deus tem para você agora. Expire e depois inspire. Deixai os pequeninos vir a mim. Mateus 19:14. Talvez um dos mais sérios indícios contra a nossa civilização seja nossa flagrante negligência com as crianças. O abuso infantil, não importa se físico, sexual ou emocional, é um problema terrível para uma mente inocente. É pavoroso pensar que crianças pequenas, as que sobrevivem ao perigo das ruas, das escolas públicas e da sociedade perversa em que vivemos, voltem para sua casa para ser abusada no local que lhes deveria ser um refúgio. Estatísticas recentes sugerem que 3 em cada 5 meninas nos Estados Unidos foram ou serão abusadas sexualmente. Se esse número assombroso representa os casos registrados, estremeço só em pensar quantos deles não são registrados, pois permanecem encobertos com o véu do sigilo. As pessoas que sofreram abuso estão em nosso meio. Se por acaso você for pastor, por favor, reconheça que esses números representam pessoas que participam do seu coral, de comissões e etc. Elas refletem uma boa parcela de nossa crescente necessidade congregacional. Embora esse livro foque as mulheres, muitos homens também podem ter sido abusados na infância. E temo que Deus nos julgará por nossa negligência em nossas mensagens, ministérios e orações. Chego até mesmo a sugerir que nosso silêncio contribui para a vergonha e o segredo que Satanás faz recair sobre essas pessoas vitimadas. Portanto, sempre que penso nessas questões, lembro que minha mãe costumava dizer quando eu voltava para casa com um arranhão ou corte por causa das brincadeiras no pátio da escola. Quando isso acontecia, minha mãe retirava o curativo, limpava a ferida e dizia: feridas encobertas não cicatrizam bem. E ela tinha razão. Feridas encobertas não cicatrizam bem. Talvez Jesus estivesse pensando nisso quando chamou a mulher enferma. É preciso muita coragem, até mesmo na igreja, para receber ministração em áreas sensíveis, mas o Senhor é o tipo de médico que pode derramar o óleo curador. Portanto, revele suas feridas na presença de Deus e permita que Ele cure com gentileza seus ferimentos. Uma mulher encontrou cura até mesmo na orla de sua veste. Marcos 5, 25-29. Há um bálsamo em Gileade, Jeremias 8, 22.
A morte da confiança. Entretanto, mesmo que uma vítima sobreviva, ainda assim há uma morte. É a morte da confiança. Certamente você sabe que as meninas tendem a confiar e não ter malícia. Mas quando aqueles que deveriam protegê-las violam essa confiança por meio de comportamento ilícito, o resultado são múltiplas cicatrizes. É como programar um computador com informação falsa. Só é possível tirar dali o que foi programado. Quando um homem diz a uma menina que seus atos pervertidos são normais, ela não tem motivos para acreditar que aquilo que está sendo dito não é verdade. A menina permite que ele a acaricie e continue com suas ações inapropriadas. Em geral, o abusador é alguém muito próximo, que tem acesso à criança em momentos nos quais ela está vulnerável. No entanto, o medo também é um fator. Muitas crianças cedem com o gosto amargo do medo em sua boca. Acreditam que o abusador poderia matá-las e certamente faria isso se elas revelassem o que de fato acontece. E algumas dessas crianças, como as vítimas de estupro, sentem-se fisicamente incapazes de lutar contra o agressor. Que emoções esse tipo de conduta desencadeia na vida adulta? Fico feliz por você ter perguntado. Seria fácil para esse tipo de menina tornar-se uma jovem que jamais confie em alguém. Talvez ela aprenda a lidar com a dor interior, chamando a atenção da maneira ilícita. Os centros de reabilitação de drogas e as prisões estão cheios de adultos que foram abusados na infância e que precisam desesperadamente chamar a atenção. Intimidadas pela intimidade. Nem toda criança abusada exibe comportamentos extremos. Muitas vezes o período de desvio comportamental se dissipa com o tempo. Ainda, a criança abusada luta com a falta de valor próprio. Ela pondera: como posso ter algum valor se a única maneira de agradar meu pai era ter relações sexuais com ele? Esse tipo de infância pode afetar os relacionamentos posteriores. Intimidada pela intimidade, ela tem dificuldades para confiar nos outros. Insegurança e ciúmes podem ser a companhia constante para essa mulher adulta que parece não compreender que alguém pode amá-la. Há uma variedade de reações ao abuso de crianças. Algumas das vítimas evitam as pessoas que realmente se preocupam com elas, sendo atraídas por aqueles que não as tratam bem. Em relação ao abuso, parecem sabotar os bons relacionamentos e lutam por anos a fio com relações que não têm valor. Outras vítimas se tornam emocionalmente incapazes a ponto de precisarem de afirmação e afeição incessantes apenas para enfrentar as situações cotidianas. Desprogramando os eventos mal programados da vida. O pastor pode dizer a essa mulher que Deus é seu Pai Celestial, mas isso não ajuda porque o problema é o ponto de referência que ela tem. Enquadramos nossas referências segundo nossas experiências. Se essas experiências são distorcidas, nossa capacidade de compreender as verdades espirituais pode estar comprometida. Sei que isso pode soar muito negativo para alguém que está nessa situação, mas o que fazer quando você foi mal programada pelos eventos da vida? Tenho boas notícias. Você pode reprogramar sua mente por meio da palavra de Deus. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2.
O termo grego metamorfo é traduzido por transformai-vos. Nesse texto, literalmente, isso quer dizer mudar para outra forma. Você pode experimentar uma metamorfose total por meio da palavra de Deus. Minha experiência como pastor de aconselhamento, dentro e fora do país, é que muitas pessoas que foram abusadas, particularmente as mulheres, tendem a congregar em igrejas legalistas que consideram Deus basicamente um disciplinador. Para elas, o conceito de paternidade muitas vezes não passa de um severo código de ética. Esse tipo de ministério dominador pode atrair pessoas orientadas pelo desempenho. Moralidade ou legalismo. Entendo que a moralidade seja importante no cristianismo. Entretanto, há uma grande diferença entre moralidade e legalismo. É importante que Deus não seja interpretado de forma equivocada. Ele é um Deus equilibrado, não é extremista. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A glória de Deus é manifestada quando há um equilíbrio entre a graça e a verdade. A religião não transforma, o legalismo não transforma. Para a pessoa que se sente suja, regras rígidas podem criar um sentido de auto-integridade. Mas Deus não precisa punir você para curá-la. Jesus já orou por você. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Jesus simplesmente compartilhou a graça e a verdade com aquela mulher ferida. Ele disse: mulher, tu estás livre. Jesus, nosso Senhor, foi um grande libertador dos oprimidos. Não interessa se alguém está oprimido nessa esfera social, sexual ou racial. Nosso Senhor elimina todas as distinções. Qualquer pessoa que acreditar na palavra de Deus pode ser libertada. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. É importante salientar que esse versículo trata da unidade e da igualdade no que diz respeito à aliança da salvação. Isso significa que Deus respeita muito as pessoas. Ele destrói todas as barreiras que promovem o preconceito e a separação no corpo de Cristo. Ainda assim, é importante notar que, embora não haja distinção na maneira pela qual percebemos quaisquer desses grupos, devemos ter apreço pela singularidade de sua individualidade. Violação cultural. Existe uma singularidade racial, social e sexual que devemos não apenas aceitar, mas também valorizar. É uma violação cultural ensinar outras culturas ou raças que a única forma de adorar a Deus é a forma que outra raça ou cultura adota. A unidade não deve acontecer à custa da singularidade de expressão. Devemos tolerar também a variação de classes sociais. É maravilhoso pregar sobre a prosperidade desde que fique claro que a igreja não é uma organização elitista que serve apenas a hippies espirituais e exclui as demais classes. E se a singularidade social e racial deve ser valorizada, o mesmo vale no campo sexual. Homens e mulheres são um em Cristo. Ainda assim são únicos, e essa singularidade não deve ser adulterada. Que os homens sejam masculinos e as mulheres femininas. É um pecado um homem representar a si mesmo de forma equivocada, comportando-se como uma mulher. Não estou falando apenas de homossexualidade. Também tenho em mente os homens que apresentam postura efeminada. Muitos deles podem não ter um comportamento homossexual, mas a Bíblia diz que eles devem ser curados desse comportamento. É igualmente triste ver uma mulher masculinizada. No entanto, Deus deseja que essas pessoas sejam curadas.
não odiadas. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. 1 Coríntios 6:9. Reconheço que esse tipo de comportamento exige cura e oração. Meu ponto é simplesmente que a unidade não nega a singularidade. Deus diz: não quero que os homens percam sua singularidade masculina. Isso é verdade em relação à raça, à posição social e ao sexo. Deus pode apreciar nossas diferenças e ainda assim criar unidade. É como um maestro que pode orquestrar instrumentos extremamente diferentes para produzir um som harmonioso e unificado. Juntos produzimos um som de harmonia que expressa o caráter multifacetado de Deus. Após estabelecer a singularidade da unidade, vejamos alguns aspectos da singularidade feminina. A mulher é, por natureza, receptora. Fisicamente, ela não foi planejada para ser a doadora. A realização sexual e emocional torna-se de alguma forma dependente da doação de seu parceiro masculino em relação aos relacionamentos íntimos. Certa vulnerabilidade. Há certa vulnerabilidade que faz parte do fato de uma mulher ser a receptora. Em relação à reprodução, relacionamentos sexuais, o homem é o fator contribuinte, enquanto a mulher é a receptora. E o que é verdade para o aspecto físico também é verdade no âmbito espiritual. Os homens tendem a agir com base no que percebem como fatos, enquanto as mulheres tendem a reagir com base nas emoções. Se suas ações e seu estado de ânimo não são uma reação ao estímulo do Espírito Santo, você está reagindo à sutil provocação do inimigo. Ele está tentando produzir um fruto destrutivo em sua casa, em seu coração e até mesmo em seus relacionamentos. Portanto, receptora, seja cuidadosa com o que você recebe. Você deve resistir aos estados de ânimo e às atitudes que Satanás oferecer a você. Diga ao inimigo: essa não sou eu, e não aceitarei isso. O trabalho dele é oferecer isso a você, e seu trabalho é resistir. Se você fizer seu trabalho, tudo ocorrerá bem. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Não permita que o inimigo se conecte a você e a viole por intermédio de suas sutis seduções. Ele é um doador em busca de um recipiente. Para repreendê-lo é preciso discernir sua influência. Qualquer coisa que aconteça e qualquer estado de espírito que não esteja em concordância com a palavra de Deus é Satanás tentando conectar-se com o reino terrestre através de você. Ele quer que você acredite que não pode mudar. Ele ama prisões e correntes. Lábios que aceitam. Afirmações como eu sou assim ou estou em péssimo estado hoje vêm de lábios que aceitam o que deveriam rejeitar. Assim, jamais aceite algo menor que a atitude que Deus quer que você tenha em seu coração. Não deixe que Satanás ganhe seu dia, seu marido ou sua casa. Eva poderia ter expulsado o diabo para fora do Éden. E não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Não basta rejeitar o plano do inimigo, é preciso cultivar a palavra do Senhor. Você deve acolher em seu seio a promessa e a visão de Deus para o futuro. A lei natural diz que tudo o que não for alimentado morre. E o que quer que seja que você tenha acolhido em seu seio, isso está crescendo em sua vida. Primeiro, isso que está sendo alimentado por você ouve as batidas do seu coração. Segundo, é aquecido pela proximidade. E terceiro, suga alimento de sua pessoa. Portanto, seja cuidadosa. Certifique-se de estar alimentando o que realmente deseja que cresça dentro de você e de que está matando de fome o que você quer ver morrer. Conforme você lê esses parágrafos, talvez sinta que a vida está passando à sua frente.
Pode estar experimentando sucesso em uma área e completa derrota em outras. Você precisa de um desejo ardente pelo futuro, o tipo de desejo que vence o medo e as ambições do passado. Você continuará acorrentada a seu passado e a todos os segredos até que decida dizer basta. Um terremoto está abalando sua prisão. Asseguro que, quando seu desejo pelo futuro chegar ao ápice, você poderá sair da prisão. Desafio você a sentar-se e a escrever 30 coisas que gostaria de fazer com sua vida e depois arriscá-las uma a uma à medida que as realizar. Não é possível planejar o futuro ao mesmo tempo que se habita o passado. Sinto que um terremoto está abalando sua prisão. É meia-noite, o ponto crítico do dia. É tempo de mudança, portanto, louve a Deus e escape dos calabouços do passado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Atos 16, do 25 a 26. Já notou como é difícil se comunicar com pessoas distraídas que não prestam atenção em você? Elas são estranhas, não respondem. Há um princípio a ser aprendido aqui. Paulo e Silas, em meio à dor, estavam totalmente ocupados com Deus. A dor não permanece na vida de uma pessoa que se ocupa com qualquer outra coisa, menos com essa dor. Toda mulher tem algo que desejaria esquecer, se fosse possível. Esquecer não é um lapso da memória, é uma libertação da memória. Como acontece com o dióxido de carbono, o corpo já não pode mais usá-la. Assim, exala-a e deixa-a sair de seu espírito. Concentre-se em Deus e permita que o Senhor liberte sua mente. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo esclarecerá. Filipenses 3, do 13 ao 15. Jesus libertou a mulher enferma. Ela foi capaz de endireitar-se. Sua debilitante condição de enferma foi removida pelo Deus que cuida. Vê e chama nossas enfermidades para o dispensário da cura e da libertação. Você pode invocá-lo até mesmo no meio da noite. Como uma clínica que funciona 24 horas, é possível alcançar Deus a qualquer hora. Ele se compadece de nossa enfermidade. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Em nome do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, eu amaldiçoo a enfermidade que encurvou as costas das mulheres. Oro para que, à medida que compartilhamos a palavra de Deus, o Espírito Santo faça você entrar na sala de recuperação de Deus, o lugar onde você poderá perceber de forma plena que seu trauma já foi superado. E fico feliz em dizer que Deus nunca liberou alguém que ele não fosse usar de forma poderosa. Que Deus possa revelar sua cura e seu propósito à medida que continuamos a buscá-lo.